Boa noite, pessoal. Tudo beleza? Boa noite. Boa noite, José. Beleza, Daniel? Então, pessoal, eu deixei passar 10 minutinhos de... Boa noite, professor. Boa, boa noite, Eliseu. Deixei passar 10 minutinhos para chegar mais gente, né? Tem 11 alunos presentes. Eu acho que já dá para a gente começar. A professora Joésia também estava esperando, mas ela ainda não entrou na sala e eu preciso iniciar, beleza? Eu iniciei aqui a gravação e, como de praxe, eu vou disponibilizar essa aula no YouTube e amanhã de manhã eu devo passar o link para vocês, ok? Vamos lá então? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação para vocês. Beleza, pessoal. Hoje a gente. Acho que chegou gente, né? Só um minutinho. Ok. Então, pessoal, hoje a gente inicia mais uma etapa, mais um curso de desenvolvimento front-end, né? É muito bom poder. Pessoal, só um minutinho. Deixa eu liberar aqui. Pronto, vamos lá de novo. Então, é muito bom, né, poder iniciar um novo curso com vocês. Agora a gente vai trabalhar com o front-end e eu espero que vocês possam aproveitar bastante esse curso, como vocês aproveitaram o curso de back-end, né? Vocês foram aprovados, né? Vocês estão indo muito bem no curso e é isso aí, né? Vamos continuar nessa mesma força de vontade, né? Para a gente ir até o final, né? Para que vocês possam concluir esse curso, beleza? Vale ressaltar que o que vocês estão aprendendo nesse curso de desenvolvimento de sistemas web, né? Aplicações web. Opa, só um minutinho. Mais um chegando. Pois é, eu ia falar que o que vocês estão aprendendo por meio desse curso é um conhecimento que pode fazer muita diferença na vida profissional de vocês. Ah, existe uma demanda, existe um gap muito grande no Amazonas, especialmente em Manaus, né, por causa da Zona Franca de Manaus, com relação a profissionais da área de TI. Existem muitas oportunidades de emprego, pessoal, muitas oportunidades de emprego na área de TI, especialmente na área de desenvolvimento, na área de programação. Ah, então vocês estão tendo a oportunidade de fazer um curso que literalmente pode mudar a vida de vocês. Sério mesmo, não estou exagerando. Para quem não é, né, da área de TI, para quem está começando a fazer parte desse mundo agora, através desse curso, esse curso ele pode abrir as portas para vocês, certo? Então, então realmente aproveitem, porque existe essa demanda, existe um gap de profissionais, especialmente de programadores, fazendo com que as empresas elas, elas estão trazendo profissionais de fora, de outros estados, para conseguir ocupar essas posições, essas vagas. E
Um minutinho. Então existe, né? Existe essa demanda forte no mercado. Por isso que essas empresas, como a Huawei, né? Essa empresa chinesa, ela procurou a UEA para que a UEA qualifique, né? Qualifique técnicos, qualifique desenvolvedores, para poder suprir a demanda, a necessidade que essa empresa possui por contratar profissionais qualificados. Então, assim, esse curso, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade. Eu fiquei até um pouco, como é que eu posso dizer, acho que triste, triste por alguns alunos não terem, né, conseguido finalizar o curso de back-end, não terem conseguido se sair bem no curso de back-end. Realmente é uma pena, né? Perder uma oportunidade muito grande. Então, eu ressalto para que vocês aproveitem bem esse curso, o curso de front-end, para a gente conseguir fechar, né, os dois lados, front-end e back-end. Beleza? E eu queria também ressaltar outra coisa. O que vocês estão aprendendo, por exemplo, o que vocês aprenderam em back-end é um conhecimento técnico importante. Mas é a base. Estão entendendo? É a base. Com essa base, é possível que vocês pleiteiem cargos, é possível que vocês desenvolvam projetos, mas para que vocês se tornem profissionais ainda mais competitivos no mercado, vocês precisam continuar estudando sobre back-end, certo? E também sobre front-end. O que eu vou passar para vocês, em termos de conhecimento do front-end, também é a base, ok? É a base. Com essa base, volto a ressaltar, a gente vai conseguir atingir o objetivo, que é qualificar vocês para que vocês tenham um conhecimento base que viabiliza que seja possível desenvolver, né, um sistema web que tem um front-end e tem um back-end. E vale ressaltar que a gente está trabalhando de forma estruturada, né, programação estruturada. Eu já tinha falado para vocês da programação orientada a objeto, que é o paradigma atual de programação, né? E, assim, a maioria das ferramentas de suporte ao desenvolvimento de sistemas web, as mais empregadas no mercado, elas trabalham de forma orientada a objeto, né? Então, vocês continuem estudando. Continue estudando, beleza? Então, vamos lá. Como é de praxe, essa aula de hoje, ela é mais para que eu possa apresentar para vocês a ementa do curso. Opa, vamos lá. Mais um atrasado. Pronto. Então, é mais para eu apresentar a ementa do curso e falar um pouquinho, né? Uma introdução a respeito de front-end. Então, vamos lá. Bom, você já me conhece, isso aqui eu vou pular. Vamos lá para a ementa. Ementa. Então, pessoal, observe aí o que a gente vai estudar nessa disciplina de front-end. Eu dividi em cinco tópicos principais, né? Primeiro tópico, introdução ao front-end, onde eu vou explicar para vocês o que é um front-end, certo? Vou falar um pouco a respeito das principais linguagens de programação que nós normalmente utilizamos para desenvolver o front-end, ok? E falar também brevemente a respeito de tipo de front-end. Na sequência, SPA significa Single Page Application, aplicação baseada em página única. Acredito que a gente vai trabalhar esse tema ainda na aula de hoje, a introdução ao front-end e SPA. E aí depois, linguagens e ferramentas de suporte ao front-end, onde a gente vai estudar as principais linguagens que nós podemos utilizar para desenvolver o front-end. E eu vou falar também sobre ferramentas. Mas vale ressaltar
uma coisa importante, pessoal, com relação às linguagens e ferramentas, com relação a esse tópico. Cada linguagem, cada linguagem de suporte ao front-end é um curso à parte, beleza? É um curso à parte, de pelo menos 30 horas a carga horária, certo? Então, a gente não terá tempo para mergulhar nos estudos com relação a cada uma das linguagens. Eu vou apresentar para vocês a base, e através dessa base vai ser possível que vocês possam implementar front-end, mas é muito importante mergulhar nas linguagens, para que vocês tenham um conhecimento que vai permitir que seja possível desenvolver front-ends mais complexos, né? Porque através do domínio das linguagens, vocês vão conseguir dominar o desenvolvimento de front-ends mais elaborados, mais complexos, mais sofisticados, né? Então, é o que eu falei no início, né, da aula, continuar estudando. Eu tinha pedido para que vocês, nesse intervalo entre back-end e front-end, eu pedi para que vocês estudassem, né, algumas linguagens, como HTML, CSS, JavaScript. Eu espero que vocês tenham dado uma olhada, né, que vocês tenham dado uma estudada nessas linguagens, para ter já uma ideia, uma noção, qual é a finalidade de cada uma dessas linguagens, como elas são usadas para desenvolver o front-end, para que quando você chegasse aqui nessa disciplina não ficassem, vamos dizer assim, inicialmente com uma certa dificuldade, né? A boa notícia é que essas linguagens elas são muito fáceis. HTML é muito fácil. CSS é muito fácil. A linguagem que é um pouquinho mais complicada é JavaScript, porque ela é uma linguagem de programação, né? Ela é usada para implementar algoritmos. Ela é baseada naquelas estruturas de dados que vocês aprenderam no curso de lógica de programação, né? E depois no curso de Python. Então, ela é uma linguagem de programação como a linguagem Python. Bom, um outro tópico importante é a introdução ao framework Vue.js. Então, hoje a gente tem aí à disposição vários frameworks de suporte à criação de front-end. Então, assim, o que difere um framework do outro, normalmente, é a curva de aprendizado, os recursos que o framework fornece, né, para o desenvolvedor, e também a penetração, né, do framework no mercado, a popularidade. E aí eu fiz uma pesquisa, acho que chegou mais gente atrasada, peraí. Chegou. Pronto. E aí eu fiz um levantamento, né, uma análise entre esses frameworks, e eu optei pelo Vue.js, por ser um framework que eu acredito que ele é compatível, ele é adequado, é compatível para quem está iniciando nesse mundo de desenvolvimento de sistemas web. Ele tem uma curva de aprendizado menor quando comparado com outros frameworks. Imagino que muitos de vocês aqui não sabem, né, o que é um framework. Então, nessa aula de introdução ao framework, eu vou apresentar uma visão geral sobre frameworks e o foco vai ser no Vue.js. E, finalmente, com essa base, né, que eu vou passar para vocês, que inclui saber o que é um front-end, que inclui saber o que é um SPA, que inclui saber quais são as linguagens e ferramentas básicas que nós usamos para implementar um front-end, e que inclui especialmente a utilização de um framework, que é uma, vamos dizer assim, uma abordagem extremamente empregada no mercado de trabalho, né? Usar um framework para agilizar o desenvolvimento de um sistema web. Então, com essa base, a gente parte para o desenvolvimento de um front-end. Então, o que eu estou pensando em termos de desenvolvimento de front-end? Eu tinha passado como atividade 6, né, para que vocês desenvolvessem uma API no back-end, beleza? Então, eu passei como atividade 6 no back-end e desenvolvi uma API. Pedi para que vocês definissem uma aplicação web, um sistema web, e que vocês desenvolvessem uma API para essa aplicação, beleza? Então, uma vez que essa API foi implementada no back-end,
eu estou pensando em fazer agora no front-end é que vocês desenvolvam um front-end para usar essa API, para essa aplicação. Beleza? Deu para entender? Fechou, então. Beleza. Beleza. Então, é isso aí. É isso aí. Então tá combinado. Combinado, então. Bom, deixa eu apresentar para vocês aqui o plano de ensino. Vamos lá. 22 de julho, né? Hoje, encontro remoto. Então, hoje eu vou falar sobre front-end, né? Uma introdução ao front-end e SPA. A aula começa às 18h30 e termina às 19h20. Amanhã, né, 23 e 24, é aquele esquema. A gente já sabe como funciona, né? Eu gravo aulas, coloco no YouTube, compartilho com vocês os links e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo via Telegram, beleza? Certo? Provavelmente, 23 e 24 são aulas em que eu vou trabalhar um pouco mais esses assuntos da aula de hoje, né? Front-end e SPA. Dia 25 de julho, mais um encontro, onde eu vou tratar sobre as linguagens de suporte à criação de front-end e das ferramentas. Beleza? Então a gente vai estudar, a gente vai ter um contato inicial, né, com essas linguagens e ferramentas, a gente vai estudar, vai ter uma visão geral sobre essas ferramentas. E sobre as linguagens, né? Quando falo linguagem, me refiro a HTML, CSS, JavaScript. E aí, na sequência, 26 de julho e 27, a gente vai se aprofundar nos estudos dessas linguagens. Então, eu vou gravar aulas sobre HTML, sobre JavaScript, sobre CSS, beleza? E coloco lá no YouTube, né, para que vocês possam acessar e estudar. Dia 28 de julho, mais um encontro remoto, e a gente vai exatamente trabalhar o assunto framework, né? Especialmente o framework Vue.js. Então, para a gente poder trabalhar com o framework Vue.js, pessoal, saber como nós podemos usá-lo para criar um front-end é muito importante. Escutem bem o que eu vou falar agora, hein? É muito importante que vocês aprendam a trabalhar com HTML, CSS e JavaScript. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque esse framework Vue.js, ele tem como base essas linguagens. Então, se chegar nessa aula, dia 28 de julho, sem ter um certo, como é que eu posso dizer, uma compreensão básica a respeito dessas três linguagens, entender a diferença entre elas, saber a aplicabilidade de cada uma delas, vocês vão enfrentar muita dificuldade para trabalhar com esse framework. Que apesar dele ser um framework, como falei no início, tem uma curva de aprendizado relativamente pequena quando comparada com outros frameworks, mas esse conhecimento base com relação às linguagens de suporte à implementação de front-end é muito importante para poder conseguir usar esse framework, certo? Então, bora aproveitar bastante as aulas do período 25 a 27 de julho, que envolve as linguagens. Eu estou até pensando, para a gente ganhar mais tempo com relação às linguagens, como a introdução ao front-end e a introdução ao SPA são temas relativamente simples e são, a princípio, assim, é tranquilo. Eu estou pensando, de repente, eu acho que eu vou ganhar o dia 24 aí para trabalhar as linguagens, né? Mas vamos ver, eu ainda estou pensando. Por enquanto, o nosso plano é esse aí. Beleza? E aí a gente vai ter 28, 29 e 30 só para a gente trabalhar com framework, né? Com framework. Beleza? Então eu vou apresentar para vocês como eu fiz no back-end a implementação de um front-end, né? O desenvolvimento de um front-end usando esse framework. E aí, pessoal, dia 31 de julho,
aquela aula de tirar dúvidas, né? Na verdade, essa aula aí vai ser para tirar dúvidas com relação ao projeto, né? O projeto do front-end, a atividade final, beleza? A atividade final, como vocês fizeram no back-end, né? Eu devo passar para vocês no dia 31 de julho. E depois eu marco a data para entrega, certo? Então, assim, acho que a gente vai conseguir cumprir direitinho esse plano de ensino. Pode ser que haja necessidade de fazer alguma alteração, mas eu acho que isso não vai acontecer. Beleza? Com relação à avaliação, eu vou seguir aquele mesmo esquema do back-end, né? Normalmente eu sempre passo atividades relacionadas a cada aula. E aí, pessoal, eu vou até lá para o chat agora. Pessoal, por favor, pessoal, bora ser pontual, vamos ser pontuais com relação à entrega das atividades. Beleza? Marcando a data, vamos entregar na data. Porque vocês não imaginam como foi complicado para mim agora, no final do back-end, corrigir várias atividades que foram enviadas para mim, né, atividades atrasadas, mais a última atividade, a 6. Assim, foi bastante complicado, bem complicado para mim. Então, assim, por favor, me ajudem também, beleza? Assim como eu tenho sido flexível, né, com alguns alunos, por favor, eu quero pedir a vocês que também vejam o meu lado, né? Porque, pessoal, é complicado. Vale ressaltar que eu sou professor também de outras disciplinas, né, de outros cursos. Então, assim, eu fico realmente muito sobrecarregado com relação a atividades para avaliar. E quando a gente fica sobrecarregado, a gente pode cometer erros, né? De repente, eu posso deixar passar batido alguma coisa, posso corrigir errado alguma questão, alguma coisa. Você está me entendendo? Então, vamos tomar cuidado com isso aí, pessoal, por favor. Beleza. Então, voltando para a avaliação. Bom, aqui tem o endereço do nosso grupo Telegram, né? Vocês já fazem parte. Aqui não é novidade. Novidade é, aqui tem o código da nossa sala. A sala é a mesma, a sala no Classroom é a mesma. Tem um código aqui. Eu falei novidade porque eu percebi no decorrer das aulas de back-end que muitos alunos ainda não tinham acessado o Classroom, né? Não sabiam o código, achavam que o nosso curso ainda estava no AVA. Então tá aqui, ó, tá no Google Classroom, né? E esse aqui é o código para acessar, para entrar na nossa sala. Nossa sala se chama Desenvolvimento de Back-end e Front-end. Ok? Beleza. Vamos lá, então. Vamos começar a introdução ao Front-end. Ok, pessoal. O que vocês estão vendo agora é uma arquitetura típica de um sistema web. Quando nós estudamos back-end, a gente trabalhou exatamente, vamos dizer assim, no lado direito da figura, né? Então a gente aprendeu a trabalhar no lado direito da figura, né? Nós aprendemos a trabalhar com a parte do sistema chamada de back-end, beleza? Que envolve, né, a implementação de uma API, que contém um conjunto de operações. Essas operações são chamadas de CRUD, não é isso? Que viabilizam que seja possível, através dessas operações, um aplicativo, né, manipular uma base de dados, certo? Beleza? Então, deu para entender legal, né, essa parte aí do back-end. E aí, na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar na outra parte, né, no lado esquerdo da figura, né, que é chamado de front-end. Então, a gente vai aprender, né, a criar para um front-end, aliás, para um back-end, uma cara. Literalmente uma cara. Né? Ou seja, o front-end, ele é a cara, né? Ele é a cara de um sistema web, é a cara de um aplicativo web.
É uma cara de um aplicativo convencional, de um aplicativo, de um app Android, por exemplo, né? As interfaces, as telas que vocês interagem, que viabilizam que seja possível, através dessas telas, vocês usarem um aplicativo, executarem operações, é o front-end, beleza? É o front-end. E aí, esse front-end, ele conversa com o back-end através da internet. Como nós estamos trabalhando com o sistema web, a conversa entre o front-end e o back-end é através do protocolo HTTP, certo? E aí a gente aprendeu no curso de back-end que existe um padrão, uh, um padrão que viabiliza a comunicação entre o front-end e o back-end, baseado no protocolo HTTP, né? Um padrão que viabiliza que o front-end possa invocar ou chamar as funções implementadas na API que roda no back-end, né? E esse padrão é chamado de REST, certo? Caramba, isso aí chegou bem atrasado. Deixa eu liberar aqui a permissão. Bom. Então, a gente aprendeu, né, que através do Hertz, desse padrão Hertz, a gente pode implementar APIs que vão viabilizar que o front-end ele possa invocar ou chamar as operações de CRUD que foram implementadas na API, né, que rodam no back-end, certo? E a gente aprendeu também que esse padrão Hertz, ele usa os métodos do protocolo HTTP, né, que é o protocolo de comunicação da web, certo? Beleza? Então, a gente aprendeu, né, que o protocolo HTTP ele viabiliza, né, que um front-end ele possa disparar requisições de recursos que estão localizados no back-end. Um recurso, o que é um recurso? Um recurso pode ser uma imagem, um recurso pode ser um vídeo, o recurso pode ser a execução de uma operação, uma API, certo? Tudo isso é recurso. E aí o front-end consegue disparar um recurso, ou seja, consegue solicitar algo ao back-end através de requisições. E a gente aprendeu que nós podemos usar o padrão Hertz, né, que ele define um padrão de requisição baseado nos métodos HTTP. Beleza? Beleza. Então, a gente vai aprender a trabalhar, como já falei, no front-end, a criar uma cara que vai conseguir, né, viabilizar que o usuário do sistema possa interagir com o sistema web. Vocês devem lembrar que vocês tiveram que usar aquela ferramenta Insonomia, né, para testar a API, né, testar as operações implementadas na API. Por quê? Porque a gente não tinha um front-end, a gente não criou um front-end, né? Então nós tivemos que usar aquela ferramenta. Eu poderia ter iniciado esse curso, eu poderia ter iniciado o curso de desenvolvimento de sistemas web, primeiro abordando o front-end, né? Só que, se eu tivesse feito dessa forma, vocês não iriam aprender, por exemplo, a utilização de uma ferramenta como Isonomia, que é um tipo de ferramenta muito usada para validar, testar, né, APIs desenvolvidas, baseado no padrão Hertz, né? Então, isso foi proposital, né? Começar de back-end e finalizar com front-end. Beleza? Bom, vou falar um pouquinho agora a respeito de desenvolvedores de sistemas web. Pessoal, existem dois perfis de desenvolvedores de sistemas web. São os desenvolvedores de front-end e os desenvolvedores de back-end. Certo? Então, o que acontece? Tem profissionais que eles preferem trabalhar com desenvolvimento de front-end. E tem profissionais que preferem trabalhar com desenvolvimento de back-end. Beleza? E ainda tem um terceiro perfil de profissionais, que são aqueles profissionais que curtem trabalhar com front-end e curtem trabalhar com back-end. Eles são chamados de full stack, né? Desenvolvedores full stack. Então é aquele cara que tem conhecimento de front-end e aquele cara que tem conhecimento de back-end. Beleza? Bora, através dessa figura aqui, observar a diferença entre esses profissionais. Então, vamos lá. Com relação a
filosofia. Então, o cara que trabalha com front-end é aquele cara que ele tem paixão por criar experiências do usuário, experiências que chama de UX, né? User Experiences, experiências do usuário, ou seja, criar ferramentas que vão enriquecer a experiência do usuário na hora que ele interage com algum produto, certo? Algum produto de software. Então, é aquele cara que curte criar, né, um front-end, né, um cara que curte pensar numa concepção de front-end que ofereça uma experiência rica de interatividade para o usuário. E, normalmente, com relação às ferramentas, né, tools, esse profissional é aquele cara que domina HTML, domina CSS, JavaScript e domina algum framework. Aqui na figura está o AngularJS, tem o jQuery, que é uma biblioteca bastante utilizada, implementada em JavaScript, certo? Mas, além desses, tem outros frameworks como o React, tem o Vue.js, que eu falei que a gente deve... Desculpe, a gente deve trabalhar com ele nesse curso. E esse profissional que trabalha com front-end, normalmente é aquele cara que tem muita criatividade, aquele cara que tem uma imaginação fértil, certo? É aquele cara que gosta de trabalhar com cores, com imagens, com estilo, certo? Normalmente é um cara curioso, né? É um cara que se considera um artista, ok? Normalmente ele se considera um artista, o cara que trabalha com front-end. E é aquele cara que, com relação ao estilo de vida, normalmente é aquele cara que curte pra caramba ter um MacBook Pro, né? O MacBook Pro, vocês já devem ter ouvido falar, né? É uma máquina potente, né? É um notebook muito bom, bastante utilizado por designs, né? Profissionais que trabalham com desenhos, com editoração de vídeo, fotografia, imagens, ou seja, é uma máquina normalmente bastante utilizada por profissionais que curtem trabalhar com arte digitais. Certo? E uma outra particularidade desse profissional é que ele é um cara que normalmente ele se veste de uma forma informal, né? E curte tomar um Red Bull. Beleza? É o que tem na figura. Bom, já o desenvolvedor de back-end é aquele cara que ele curte a filosofia, né? Filosofia. É aquele cara que ama, que curte trabalhar com arquiteturas dinâmicas, trabalhar com sistemas dinâmicos, trabalhar com com a construção, a criação de sistemas dinâmicos que são baseados em arquiteturas robustas, sofisticadas, complexas, baseadas em N tecnologias de ponta, certo? Normalmente, esse cara, o desenvolvedor de back-end, é um cara que conhece várias linguagens de programação de suporte a back-end, como C Sharp, Ruby, Python, PHP, Node.js, né? Eu ensinei vocês a trabalharem com Python. Além do Python, hoje, uma linguagem que está muito em voga para implementar back-end é o Node, né? Node.js, que é uma ferramenta baseada em JavaScript, que viabiliza que seja possível rodar JavaScript no lado do back-end. Então, Python e Node.js são ferramentas que estão se destacando nesse mundo aí do back-end. Bom, característica da personalidade, né? Normalmente, o profissional que trabalha com back-end é um cara que ele é um cara analítico, lógico, um cara extremamente racional, metódico, lógico, né? Ele tem essa parte racional, essa parte lógica bem desenvolvida, né? É um cara extremamente organizado, né? Flexível, ok? Matemático. Então, assim, é um cara mais de exatas, vamos dizer assim, né? Aquele cara que curte realmente trabalhar com números e com lógica e com modelos matemáticos e com... Ok? Com relação ao estilo de vida, normalmente o pessoal que trabalha com back-end curte pra caramba tomar café, né? Para passar horas e horas aí
virando a noite estudando, trabalhando, aprendendo, desenvolvendo código, e é por aí, beleza, pessoal? Então, esses são os meus perfis. Eu acredito que com o curso de front-end, ao final desse curso, né, de front-end, vocês deverão se enquadrar, né, em front-end ou back-end. Eu curti mais back-end. Eu curti mais front-end, certo? Não, eu curti os dois. Eu vou tentar trabalhar com os dois, né, com as duas áreas aí. Assim, trabalhar com as duas áreas é bem desafiador, né? Porque o programador ele vai ter que ter um conhecimento multidisciplinar, né, de várias ferramentas, de várias linguagens, certo? Se bem que hoje em dia o cara que domina a linguagem JavaScript, né, ele consegue trabalhar legal no front-end e no back-end, porque JavaScript é uma linguagem poderosa, né, que vem sendo usada para implementar front-end e para implementar back-end por meio do Node.js. Então, o cara que manja de JavaScript, que domina essa linguagem, ele pode se dar muito bem e ser um programador front-end, full stack. Mais um atrasado. Beleza, pessoal? Aceitei, Breno. Ok? Então, essas são as principais diferenças entre o front-end e o back-end developer. Beleza. Bom, em que consiste o desenvolvimento de front-end? Pessoal, o desenvolvimento web, né, de front-end é uma prática, né, uma habilidade que tem como objetivo converter. Não é possível. Pô, tá complicado. Então, é uma prática, pessoal, que tem como objetivo converter os dados oriundos do back-end em uma interface gráfica para que os usuários eles possam visualizar e interagir com esses dados. Beleza? Certo? Então, a gente aprendeu, né, que a API ela disponibiliza determinadas operações, chamadas de CRUD, que viabilizam que o front-end possa interagir com o back-end. Beleza. E aí, vocês devem lembrar que, dentre essas operações que são implementadas, tem operações na API que permitem que seja possível obter dados, não é isso? Obter dados do back-end, obter dados que estão armazenados numa base de dados. E esses dados eles são estruturados usando aquele formato, né, que eu ensinei vocês, o JSON. Então, pessoal, a prática de desenvolver um front-end web está associada ao trabalho, né, de criar, né, interfaces gráficas, criar páginas web que vão viabilizar que o usuário ele possa visualizar esses dados que são obtidos do back-end por meio da API. E também um detalhe, além de visualizar, né, além de transformar esses dados, converter esses dados para que eles possam ser exibidos em uma interface gráfica, também o desenvolvimento de front-end está relacionado a desenvolver interface gráfica que viabiliza que o usuário, né, do sistema ele possa fornecer dados ao sistema, ele possa imputar dados ao sistema, que serão enviados, né, via requisição para determinadas operações da API, né, que vão trabalhar com esses dados, que vão processar esses dados de alguma forma. Né? Vocês aprenderam, por exemplo, a implementar operações de CRUD que recebem dados do front-end e armazenam esses dados no banco ou atualizam, né, os dados no banco, certo? Então, o front-end, desenvolver o front-end é essa prática, né, que vai permitir que o usuário ele possa, através de uma interface gráfica, interagir com dados, trabalhar com dados, beleza? E aí, essa figura ela é interessante, porque ela mostra ilustração do front-end, né, e das ferramentas típicas que são usadas para implementar front-end, que é a linguagem HTML, a linguagem CSS,
o JavaScript, né? Esse JS aí é JavaScript. E esse key aí que vocês estão vendo aí se refere a uma biblioteca chamada de Query, e vai ver mais para frente. Bom, eu já falei para vocês, né, que para desenvolver o front-end a gente precisa trabalhar com linguagens e ferramentas. Então existem, pessoal, várias linguagens e ferramentas disponíveis que podem ser usadas para desenvolver front-end e o sistema web. As principais linguagens que são utilizadas para desenvolver o front-end, ou seja, converter, né, os dados oriundos do back-end em páginas web, são HTML, CSS, JavaScript e JSON. São as linguagens corriqueiramente utilizadas, né, para desenvolvimento de front-end, para realizar essa tarefa de transformar, ou preparar, ou converter os dados oriundos do back-end para que os usuários eles possam visualizar e interagir com esses dados. Então a gente vai, né, como já disse no início da aula, a gente vai ter uma visão geral sobre HTML, sobre CSS, sobre JavaScript. JSON vocês já aprenderam. Mas eu quero deixar isso bem claro, pessoal. Por favor, não fiquem dependentes somente das minhas aulas, certo? Porque o que eu vou trazer para vocês é a base, é a visão geral, é a introdução. E aí, é muito importante que vocês sejam independentes, tenham uma certa autonomia para mergulhar em cada uma dessas linguagens. E eu reforço a recomendação. Pessoal, aprendam JavaScript. Aprendam JavaScript. Certo? Hoje, JavaScript, junto com Python, são as duas linguagens que estão na moda. Beleza? Aprendam JavaScript, porque o cara que domina JavaScript, ele pode trabalhar, como já falei, tanto no front-end como no back-end. Ele pode ser um profissional full stack. Beleza? Então, bora entender um pouquinho aqui a respeito da linguagem HTML. É só uma pincelada, é uma breve introdução. Beleza? Então, vamos lá. HTML, né, ela é uma linguagem de marcação de hipertexto. Linguagem de marcação de hipertexto. HTML significa a Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. O que é o hipertexto? Vocês estão lembrados? Lá na nossa primeira aula de sistemas web, quando eu falei que hipertexto é uma tecnologia, né, que viabiliza que seja possível que um usuário ele possa ler de uma forma não sequencial, né, que ele possa navegar entre páginas, entre documentos, e dessa forma realizar uma leitura não sequencial por meio dos hiperlinks, né? Então, HTML é uma linguagem que foi criada para viabilizar que seja possível criar, né, esses documentos, criar essas páginas que são baseadas nessa tecnologia, nesse conceito de hipertexto e também de hipermídia, né? Por que hipermídia? Porque numa página web é possível incluir texto, vídeo, fotografia, né, imagem, né, áudio, mídias, né? Então, essa linguagem HTML, ela é, sem dúvida, a espinha dorsal de qualquer processo de desenvolvimento de sites, sem a qual não existe uma página da web, ou seja, é a linguagem mãe da web. Ela foi criada por um cientista chamado Tim Berners-Lee, o cara que criou a web. E ele criou essa linguagem com o intuito que essa linguagem fosse fácil, né? Fosse uma linguagem fácil de aprender e de usar para criar, né, páginas web, beleza? Então, o código HTML, o código implementado nessa linguagem, ele fornece a estrutura, né, a estrutura geral da aparência de um documento HTML, de uma página web. Essa linguagem HTML ela contém um conjunto de instruções que são chamadas de tags, que elas permitem que seja possível, através dessas tags, dessas instruções, marcar o conteúdo de uma página. Por isso que é chamado de linguagem de marcação. Então, são instruções que permitem marcar o conteúdo de uma página para indicar ao navegador
que aquele conteúdo pode ser uma imagem, aquele conteúdo pode ser uma tabela, aquele conteúdo pode ser um parágrafo, pode ser um cabeçalho, pode ser um hiperlink, certo? Então, a linguagem HTML, ela contém essas instruções, que permitem, através dessas instruções, descrever, certo? Descrever uma página web, né? Descrever uma página, descrever o conteúdo de uma página web, certo? Indicar para o navegador como essa página ela está estruturada, né? Quais são as principais partes dessa página. E indicar para o navegador, como eu já falei antes, que um determinado conteúdo é um texto, um determinado conteúdo é uma tabela, é uma imagem, é um hiperlink, beleza? Então, assim, é muito importante aprender essa linguagem, pessoal. Fácil. Vocês vão ver que é bem fácil trabalhar com HTML. Uma outra linguagem que a gente utiliza no desenvolvimento de front-end, CSS, são as folhas de estilo. Folhas de estilo em cascata. Pessoal, as folhas de estilo em cascata, elas são usadas para controlar o aspecto de estilo, de apresentação, de design, certo? É essa linguagem que trabalha, por exemplo, com definição de cor, de fonte, cor de fundo de página, com definição de tipo de fonte que é utilizado, com definição de layout da página, com definição de efeitos visuais. É essa linguagem que trabalha com esses aspectos, ok? E JavaScript é a linguagem de programação, né, que é utilizada para desenvolver scripts, né, que são embutidos nas páginas web para melhorar a interatividade com o usuário. Vale ressaltar que HTML e CSS não são linguagens de programação, certo? Então, a linguagem JavaScript, ela é a linguagem de programação que é usada no lado do front-end. E também está sendo usada agora no lado do back-end, certo? Então, como HTML e CSS não são linguagem de programação, a gente não consegue, através de HTML e CSS, implementar um algoritmo. Eu quero implementar uma função para calcular o índice de massa corporal, IMC, que vocês aprenderam lá em back-end. Eu não consigo fazer isso só usando HTML e CSS. Eu vou ter que usar o JavaScript para poder implementar o cálculo, a lógica, certo? Então, percebam que essas linguagens, elas são complementares, né? HTML, CSS e JavaScript, elas se complementam. Por isso que é muito importante entender essas linguagens para que a gente possa desenvolver front-end e, especialmente, mais para frente, trabalhar com frameworks, né? Entre outras ferramentas. Bom, exemplo de front-end. Aqui tem um exemplo de um front-end que eu criei. Depois vocês poderão até acessar. Aqui é a URL, covid19 cir.hirukoapp.com. É uma ferramenta que eu criei para fazer projeção de epidemia, né? Especialmente eu criei essa aplicação para fazer projeção da Covid-19, certo? E aí é uma aplicação que tem um front-end bem simples, que eu implementei, do tipo SPA, daqui a pouco eu vou explicar. Então está aqui, né, um exemplo de um front-end que permite que seja possível que os usuários possam projetar, né, fazer projeções de epidemia usando um determinado modelo matemático que foi criado especialmente para projetar epidemias, que é o modelo SIR, né, modelo SIR. Ele foi criado por biólogos e matemáticos com o objetivo de fazer projeções de epidemias, né. Então eu usei esse modelo para criar essa aplicação voltada para fazer projeção da pandemia de Covid, né, especialmente no estado do Amazonas, mas pode ser usado também em outros estados. Beleza? Vale a pena dar uma olhada aí depois. Aqui tem um outro front-end que eu implementei para um amigo. Ele chegou a me pedir, poxa, Fábio, dá para você implementar para mim um sisteminha lá para a igreja que eu frequento? Eu faço parte de um ministério, aí eu queria usar um aplicativo para agilizar a administração, né,
do ministério, né? A gestão do ministério. Aí eu, beleza, implemento sim. E aí eu implementei para ele esse sisteminha e eu vou mostrar aqui algumas páginas, né, exemplos de front-end, que normalmente são exemplos típicos de telas, de páginas, né, que a gente implementa no front-end. Então, normalmente, um sisteminha web, normalmente ele tem, né, um front-end, uma interface que permite que seja possível o usuário realizar algum tipo de cadastro, né, cadastrar, inserção. Então, o que vocês estão vendo agora aqui é exatamente isso, né? É uma tela, é uma página que tem um formulário que permite que seja possível realizar um cadastro, ou seja, salvar dados, né, no sistema. E esse framework, esse front-end, ele foi criado utilizando o framework Vue.js, ok? O Vue.js. Aqui tem um outro front-end, também é um exemplo de uma página típica, é um exemplo de um front-end típico em sistemas web, que é um sistema que mostra uma lista de registros registros, né, que foram obtidos do back-end através da API, né? Então aqui tem um front-end que ele mostra 5 registros, né? Cada registro corresponde a uma determinada pessoa, né? E aí observem que aqui ao lado tem aqui um botão chamado detalhes, quando o usuário clica nesse botão, abre um outro front-end onde é possível visualizar o perfil do usuário, né? Mais informações a respeito de um determinado usuário. Então, assim, esse front-end, ele é típico também, porque é um front-end que mostra o resultado de uma requisição que foi feita à API do back-end para que essa API ela retornasse uma lista de registros, certo? Vocês implementaram lá na API de vocês uma operação para retornar, né, a lista de contatos, a lista, né, uma lista de registros que estão armazenados na base de dados. Aqui tem um outro front-end, que é aquele front-end que eu falei, quando o usuário clica em detalhes, ele consegue visualizar informações específicas, né? Ou seja, ele consegue visualizar os dados de um registro. Aqui nessa tela, nesse front-end, vocês estão visualizando os dados de um determinado registro, né? De um determinado usuário que foi clicado aqui, o perfil dele, né? Então, foi clicado o perfil dele e vocês estão visualizando aqui exatamente o perfil do usuário, né? Então, são exemplos, pessoal, de interfaces, de telas que normalmente a gente implementa, certo? Uma tela para entrada de dados, uma tela para visualizar uma lista de registros, uma tela para acessar dados específicos, né, de um registro, certo? Vale ressaltar que o formulário também normalmente é utilizado para alterar dados de um determinado registro, né? Então, esses são os típicos, certo? São os típicos front-ends. Tem também um front-end mais simplesinho, que tem uma caixa de texto para que o usuário possa digitar palavras-chave para realizar uma busca. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Beleza? E aí, pessoal, existem alguns tipos de front-end, certo? Eu vou citar alguns aqui. Tem o SPA, que daqui a pouco eu vou falar, né? Tem o múltiplo pages, múltiplas páginas. Tem o PWA, também está bem na moda, que são abordagens, são tipos de front-ends que podem ser criados. Beleza? Essa figura aqui, ó, ela mostra front-end baseado em SPA, Simple Page Application, e front-end baseado em múltiplas páginas, são chamadas de Multiple Page Application, aplicações que são baseadas em múltiplas páginas, certo? Hoje em dia está bastante na moda esse tipo de front-end aqui, ó, o Single Page Application. Single Page, se a gente for traduzir, significa aplicações de páginas, de página única, certo? Então tem as aplicações de página única e tem as aplicações de múltiplas páginas. Beleza? Então, as aplicações de páginas únicas, Simple Page Application, são aplicações cuja a funcionalidade ela está concentrada em uma única página. Observe essa animação que vocês estão vendo aí, ó. Conforme o usuário ele seleciona uma determinada opção no menu de navegação,
Observem que o conteúdo central da página é modificado, certo? Somente o conteúdo da página é modificado. O conteúdo central da página é modificado. A página em si, ela não é, né? A página como um todo, ela não é recarregada, né? Certo? Porque o que acontece em muitos sites, sistemas, páginas convencionais, sistemas convencionais, do tipo, por exemplo, do tipo múltiplas páginas, quando os usuários eles selecionam uma opção no menu, uma nova página, né, é carregada, certo? Então, ao invés de carregar toda a página ou redirecionar o usuário para uma nova página, nesse tipo de front-end, SPA, apenas o conteúdo principal é atualizado, certo? A gente chama de atualização de forma assíncrona, mantendo toda a estrutura da página estática. Beleza? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Ó. Imagine um dashboard. Um dashboard tipo o que eu acabei de mostrar para vocês, em que os menus, certo? Em que os menus na lateral e superior são os mesmos para todas as telas da aplicação. E aí o usuário, ao clicar numa opção como cadastro de produtos, o usuário não precisaria recarregar toda a página para ver, né? Que no fim, apenas o conteúdo central foi alterado, mudou. Então, para evitar isso, a gente mantém as opções do menu, a gente mantém as opções de uma forma fixa, e a gente altera novamente a parte central, né? A parte do meio, em que são apresentados os formulários, as tabelas, o conteúdo em si, como vocês viram aqui. Ó, né? Então, quando o usuário clica numa opção no menu, é carregado na parte central o conteúdo correspondente. Certo? E aqui, novamente, um exemplo, vocês podem acessar e vocês vão observar que ao preencher os campos no lado esquerdo desse front-end e ao clicar no botão para fazer a projeção, vocês vão observar que essa área central ela sofrerá uma atualização, né, correspondente aos parâmetros que foram passados para o modelo matemático que realiza a projeção. Então, aqui é um exemplo de uma aplicação que ela é baseada numa página única, beleza? Uma página única. Certo? Já são 19h32, já passei uns 10 minutinhos de tempo. 19h20, né? 19h32, mas vamos lá, eu vou logo terminar isso aqui. Então, o que usar para construir esse tipo de front-end? Do tipo SPA, Single Page Application. Pessoal, há atualmente no mercado diversos frameworks, bibliotecas que facilitam a criação de aplicações, facilitam a criação de front-ends que são baseados nesse modelo, nesse tipo. Entre os principais estão o Angular, o React, né, e o Vue.js. Eu coloquei em negrito porque é o que a gente vai utilizar, certo? Então, esses frameworks eles são implementados em JavaScript e eles trabalham com o conceito de componentes. Observe essa figura aí. Ó. Essa figura ela ilustra um front-end. Um front-end que tem um menu, tem uma barra de navegação, tem uma lista de tarefas, tem uma determinada tarefa, certo? E aí o que acontece? Quando a gente utiliza um framework, esses elementos que vocês estão vendo aí que fazem parte do front-end, eles são chamados de componentes. São chamados de componentes, certo? Então, isso é muito interessante porque esse conceito de componentes viabiliza a criação de páginas de front-end do tipo SPA, certo? Porque o que acontece? Quando apenas por exemplo, quando apenas uma tarefa ou uma lista de tarefas deve ser atualizada, não é necessário recarregar toda a página, certo? Não é necessário. O que vai ser necessário, vamos dizer assim, atualizar é o componente responsável por gerar a lista de tarefas, certo? Mantendo o restante do front-end estático e evitando esse carregamento desnecessário. Então, isso é interessante, né? É uma característica interessante de nós trabalharmos com frameworks que fornecem suporte a componentes que viabilizam pegar um
layout, né, de um front-end e dividir esse layout em componentes, né? Então, eu quero que somente um determinado componente seja atualizado, seja recarregado. Eu consigo, né, ter esse tipo de domínio, beleza? Eu consigo ter esse tipo de controle. Bom, e aí, para finalizar, como de praxe, né, a nossa atividade 1 é o seguinte, ó, faça uma pesquisa sobre tipos de front-end, SPA, PWA, Multiply Pages. Eu já falei um pouquinho, né, sobre o SPA e Multiply Pages. Escreva um texto descrevendo as principais diferenças entre os tipos de front-end. Procure destacar as vantagens e desvantagens e quando devemos usar e não usar um determinado tipo de front-end. Beleza? Essa atividade ela deve ser enviada até o dia 24/7. Bora cumprir o prazo. Beleza, pessoal? Fechou? Aqui tem as referências relacionadas à aula de hoje. Essa segunda referência aí é muito legal. Mercado front-end, da origem até o futuro. Vale muito a pena ler esse artigo. Certo? O primeiro, ó, front-end, o que é e para que serve e como aprender. Então, recomendo fortemente a leitura desses 2 artigos. Beleza, pessoal? Ok? Beleza, então. Então, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Amanhã de manhã eu vou passar para vocês o link dessa aula e a gente vai se falando pelo Telegram. Qualquer novidade eu aviso vocês. Um grande abraço para vocês aí, pessoal. Vou parar aqui a gravação.